Glória a Deus. Peço que compartilhe essa live, porque é uma palavra muito abençoadora que o Senhor me deu hoje. E o título é: O Senhor Jesus Cristo, Ele quer de nós um esforço de fé e não um esforço para se esconder dele. Ele quer um esforço de fé e não de que venhamos a nos esconder dele. E vocês vão entender por quê. Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24. E depois vamos estar lendo a mesma passagem, só que no livro de Mateus, capítulo 15. É porque os quatro evangelistas, os quatro evangelhos que narraram os mesmos acontecimentos, cada um tinha uma forma de escrever, de relatar os acontecimentos. E Mateus, ele era um pouco mais detalhado do que Marcos. Marcos, ele era mais, vamos dizer, ele era mais sucinto, ele era mais resumido. Lucas e João usavam de mais detalhes, glória a Deus. E por isso eu vou utilizar a passagem de Marcos e de Mateus 15 que falam a mesma história. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo 7, versículo 24 em diante. Glória a Deus. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E, entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas o Senhor Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse, por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Indo ela para casa, achou a filha deitada sobre sua cama, pois o demônio já havia saído. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele quer um esforço de fé da nossa parte e não um esforço de se esconder do Senhor. E vocês vão entender isso ao decorrer que eu estiver falando, porque quando eu falo de se esconder do Senhor, porque na verdade ninguém se esconde do Senhor, no Salmo 139, versículo 7 em diante, o salmista Davi, ele dizia assim: para onde me irei, Senhor, do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu estiver na cova, se eu estiver, aonde eu estiver, o Senhor está me vendo, em outras palavras. Então nada, nem ninguém pode se ocultar diante dos olhos do Senhor. Mas, por que na verdade o Senhor me deu esse título de que ele quer de nós esforço de fé e não esforço para se esconder dele? É porque eu quero dizer essa expressão de se esconder, que ela representa, na verdade, toda espécie de uma postura negativa para com o Senhor. E quando praticamos essas ações negativas, então vem consequências terríveis contra nós. Então pense comigo, os atos como endurecer o coração, desobediência para com o Senhor, viver na prática contínua da prevaricação, ocultar o mal, além de não resolver os nossos problemas e além de desagradar profundamente ao Senhor Deus, se nós formos ainda assim indiferentes para com o Senhor, achando que a sua palavra é ultrapassada, ou achando que a sua palavra é dura demais e que não condiz com a realidade, a Bíblia diz que por causa desse tipo de pecado, de relutância
em sermos relutantes contra o próprio Deus, além de piorar as coisas para o nosso lado, então ele também esconderá de nós o seu rosto no maior dia da nossa angústia, se assim nos procedemos para com ele. É o que diz no Salmo 102, versículo 1 e 2 e Deuteronômio, capítulo 31, versículo 18. Também fala em Miqueias, capítulo 3, versículo 4 e etc. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, a princípio, é que uma postura desse porte de desobediência e de descaso ao próprio Deus, é como se estivesse fugindo dele, se escondendo dele. Este esforço tremendo para viver dessa maneira não levará a nós a nenhum bem, a bem algum virá para nós. Então, quando olhamos aqui neste texto de Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 30, observa-se uma mulher cirofenícia, grega, que não era judia, e que ela viveu os dois lados desta mesma moeda. Ou seja, ela se esforçou em conter o seu problema e ela depois se esforçou para resolver o seu problema. Observando aqui Marcos, capítulo 7, versículo 24, diz assim: e levantando-se dali foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Quer dizer, o que é que nós vemos aqui? O problema dela, a situação dela, ela não pôde mais conter. Ela não pôde mais esconder. E ela entende que não podia mais conter aquele problema, aquela dificuldade, e que ela precisava de se esforçar. Ela precisava de dar um impasse diferente, de dar um impasse que ela nunca tinha dado. Glória a Deus. Então, quando ela foi até o Senhor, aqui diz que ela não queria que ninguém o soubesse. Ou seja, glória a Deus, ela tinha essa postura porém, ao mesmo tempo, ela não pôde mais se esconder do Senhor. Então, ao ouvir a frase, o Senhor Jesus Cristo quer de nós um esforço de fé e não um esforço para se esconder dele, qual é a nossa decisão? O que é que nós devemos fazer? Porque cada um é que sabe responder por si de suas causas. E eu digo que 3 atitudes são necessárias para que haja uma mudança positiva, uma mudança bastante significativa em nossa vida. E a primeira é necessário nós descobrirmos e entendermos o foco, a raiz do nosso problema. A mulher cirofenícia passou por esta experiência. Ou seja, ela chegou ali, não queria que ninguém soubesse de sua situação, não podia mais se esconder, e ela sabia que o problema dela, a causa, o mal que assolava na vida da filha dela era de cunho espiritual. Porque ela rogava, diz aqui o versículo 26, ela rogava para que o Senhor expulsasse o demônio da sua filha. Então, vamos entender aqui. Se ela passou uma parte do tempo da vida dela sem entender o que estava acontecendo com ela, com certeza ela sofria, com certeza ela chorava. Agora,
Aqui vemos, a princípio, ela, como eu já disse, ocultar a situação. E se ela ocultava a situação, além de ser a vontade dela, para que ninguém soubesse, bom, se ela ocultava a situação por ser discreta, por ser sábia, por ser prudente, para não viver alardeando a vida dela nem os problemas, muito bem. Ela certamente tinha ética, mas, como diz, mas ela não conseguia mais lidar com aquele problema sozinha. E realmente ela precisava de ajuda, ela precisava que o Senhor resolvesse a causa dela. A causa dela não podia mais ser ocultada, tinha que ser resolvida. Aleluia! Então, a começar, eu quero te dizer aqui, se tudo na sua vida está como se fosse um redemoinho, eu digo, observe, analise, veja, procure, analise, ore a Deus, peça ao Senhor para ter discernimento, para enxergar qual é o foco, a raiz do teu problema e da tua dificuldade. Porque eu quero dizer uma coisa, que se enfrentamos um problema de teor sério, como esta mulher, que o problema dela era grave. Eu quero dizer, se estamos enfrentando problemas graves, difíceis, não adianta estar maquiando a tristeza. Ou seja, é triste e se parecer como alegre e abençoado, abençoado, vitorioso, vitorioso. Não, a gente pede oração uns aos outros para que o Senhor nos ajude. Não adianta nós ficarmos envoltos numa capa, ou seja, numa vida de disfarce, numa vida oculta. Aquela mulher cananeia, aquela mulher cirofenícia, ela queria se esconder. Ela não queria que ninguém soubesse do problema dela, mas teve uma hora que ela não pôde lidar com o problema aos seus próprios meios. Ela precisava de ajuda. Então, quando nós chegamos numa situação dessa, onde estamos precisando de ajuda, então não adianta o disfarce, não adianta ocultar, não adianta ficar numa capa fazendo de conta que está tudo bem sem estar. E a Bíblia diz que, para dar exemplo sobre isso, por exemplo, Adão e Eva se esconderam do Senhor, capítulo 3 de Gênesis, versículo 8 ao 13, quando eles ali pecaram contra o Senhor, a Bíblia diz que eles fizeram roupas de folha de figueira e se esconderam, e o Senhor sabia onde eles estavam, mas o Senhor fez a seguinte pergunta: Adão, onde é que você está? Glória a Deus! Onde é que você está? E ele disse, é porque eu estava nu e me escondi, e o Senhor disse, quem foi que te revelou que estava nu? E tal, e ele disse, é porque eu comi o fruto. A mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E quando o Senhor disse a ela, por que fizeste isso? Ela disse, não, foi porque é a serpente. Então, quer dizer, um colocando a culpa para o outro. E na realidade, o problema ali era o pecado, era a desobediência. E que não adiantava culpar os outros, mas cada um assumia a sua própria responsabilidade. Não adianta esconder a culpa. A Bíblia diz que Caim, quando matou o seu irmão, o Senhor foi até o encontro dele e disse, onde é que está teu irmão? E ele disse, eu por acaso sou guardião do meu irmão? Ou seja, ele queria driblar, enganar o próprio Deus. Não adianta esconder o roubo, não adianta esconder a trapaça, não adianta esconder o pecado. Acã fez isso, Josué capítulo 7, versículo 20 ao 26, quando ali ganharam a batalha, o Senhor disse, olha, ninguém toca nesses despojos aí, mas a Bíblia diz que o olho de Acã foi em cima de uma capa babilônica, e ali de ouro, e ele pegou e cavou ali um buraco na sua tenda, escondeu aquilo ali, e por causa daquele pecado, ali o povo de Israel perderam uma batalha, e Josué chorava, e o povo chorava, e os anciãos estavam chorando de luto, e de repente o Senhor falou assim para eles e disse, eu não posso abençoar vocês nas batalhas, porque no meio de vocês há pecado, no meio de vocês há uma coisa que não me agrada, e quando vieram descobrir, Acã fez com que a nação perdesse por causa dos pecados dele. Às vezes, por não assumirmos a nossa responsabilidade, às vezes, por não fazermos a nossa parte,
podemos fazer muita coisa perder. Mas eu digo a você, enquanto há tempo, faça a sua parte. Enquanto há tempo, aleluia, aproxima-te do Senhor, peça a Ele por ajuda, Ele vai te ajudar. Enquanto há tempo, aleluia, busca o Senhor, porque Ele tem poder de restaurar o seu lar, a sua família, de te dar emprego, de te libertar, de te abençoar, de te tirar de uma vida difícil para uma vida melhor. O Senhor tem poder para fazer todas as coisas, porque foi Ele que criou tudo. A Bíblia diz, nada do que existe passaria a existir se não fosse vindo do próprio Deus. Então, eu quero lhe dizer, neste momento, enquanto há tempo, aleluia, enquanto o Senhor pode reverter a tua causa, se você observa e vê que você tem parte de culpa, se você vê que precisa de uma mudança em alguma área da sua vida, faça isso, enquanto há tempo, aleluia, faça isso, porque ninguém sabe o dia de amanhã, não sabemos até quando vamos viver, não sabemos quanto tempo vamos estar nessa terra, não sabemos quando o Senhor Jesus Cristo volta. Nós estamos vivendo num mundo de incertezas, mas o que estabiliza o nosso coração, o que nos firma na esperança, o que nos firma nas convicções da palavra de Deus é o próprio Deus. É Ele que tem te dado vida, é Ele que tem te dado oportunidade, é Ele que tem me dado oportunidade, me dado vida para nós melhorarmos o nosso caminho e chegarmos a Ele e ainda vermos as bênçãos dEle ainda nessa terra, independente das situações externas, porque sempre eu digo que quando o Senhor quer abençoar, Ele abençoa, louvado seja Deus. Então, glória a Deus, não adianta esconder, e a Bíblia diz que Acã ali, ele acabou recebendo uma sentença dura porque ele usou de roubo, de trapaça, desobedeceu ao próprio Senhor. E assim acontece conosco, que se vivermos prevaricando contra o Senhor, então a nossa situação ela fica semelhante à do povo de Israel, que por várias vezes eles sentiram um pouco da ira, da justiça do Senhor, quando eles pecavam contra o Senhor, e além disso o Senhor condenou eles a ficar tipo rodeando as montanhas, a terra prometida 40 anos, e morreram e tombaram tudo no deserto, porque endureceram os corações, porque eles não tinham interesse de coração diante do Senhor, exceto dois que foi Josué e Caleb, porque a Bíblia diz que eles tinham outro espírito, ou seja, eles tinham a presença de Deus na vida deles, eles não se deixaram se corromper, então ali, glória ao nome do Senhor, eles alcançaram a promessa. E com certeza, se você acredita no Senhor Jesus Cristo, se você acredita em Deus, se você está na igreja, se você glorifica o Senhor, se você louva, se você prega, se você ora, se você busca o Senhor, é porque você acredita nele, é porque você quer a sua salvação, quer os milagres dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, glória a Deus, o que precisa, o que se é necessário, glória a Deus, é se observarmos que os nossos problemas, observar o de a causa e assim procurarmos agir da maneira certa para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa mulher Cirofenícia, ela não era judia, ela era grega. Mas ela entendeu que o mal que assolava na vida da filha dela era de cunho espiritual, era um demônio. Então, o que ela fez? Ela entendeu a raiz do problema, porque a Bíblia diz que ela rogava ao Senhor para que expulsasse o demônio da filha dela. Quer dizer, para nós a regra é a mesma. Quando ao descobrirmos o foco do problema, quando Deus te mostrar, quando o Senhor me mostrar, aí vamos fazer o quê? O que é que vamos fazer? Vamos pensar... O Senhor está me mostrando, a causa dos meus problemas é o meu temperamento explosivo? É a minha língua que é ferina? Eu estou bem com Deus? Eu estou fazendo certo? A minha conduta está certa? Então, quando nós observamos se é da nossa parte ou se é uma outra razão, eu vou aqui citar algumas razões que impedem as bênçãos do Senhor, que nos afasta do Senhor e que traz maldição. Eu vou falar aqui. Por quê? Porque uma vez nós sendo conscientizados pelo próprio Deus, uma vez o Senhor nos mostrando e nós, vindo até nós a verdade, então, glória a Deus, enquanto estamos tendo tempo, nós podemos, glória a Deus, com a ajuda do Senhor, fazer a nossa parte para que a bênção do Senhor venha.
Aquela mulher foi até o encontro do Senhor Jesus porque ela já sabia o problema dela. Glória a Deus. E aqui eu vou dizer o que às vezes traz maldição, o que às vezes nos afasta do Senhor, o que às vezes impede com que sejamos abençoados. Primeiro, falta de conversão. Aí você diz, mas eu aceitei o Senhor Jesus, eu creio nele, o meu coração é dele, eu estou até na igreja, eu creio no Senhor, muito bem. Mas conversão, ela é contínua. A conversão não é apenas no momento que eu digo que recebo o Senhor Jesus Cristo, que o aceito como Senhor e Salvador da minha vida, glória a Deus, e continuo nas práticas antigas do velho homem e da velha mulher, não. A falta de conversão, ela consiste na falta de uma mudança progressiva e crescente, numa falta de melhoria de pensamentos e atitudes. Glória a Deus! Não é de toda forma que nós podemos agradar o Senhor, embora Ele nos ame. Ele nos ama incondicionalmente, mas assim como nós o chamamos de Pai, e assim como um pai gosta quando o seu filho agrada o pai, é obediente ao pai, da mesma maneira o Senhor nosso Deus, Ele é assim para conosco. Na palavra do Senhor está escrito aqui em Isaías, capítulo 29, glória a Deus, versículo 13. O Senhor diz assim, porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim com a boca, com os lábios me honra, mas o coração se afasta para longe de mim, e o seu temor, o seu receio para comigo, consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Quer dizer, o Senhor estava dizendo, olha, muitos me honram, me louvam com os lábios, mas o coração está distante. O coração não me obedece. As práticas não condizem com aquilo que eu peço para que faça. O temor desta pessoa é superficial e aquilo que ela segue meu nome consiste apenas em inovações, em doutrinas de homem, em coisas humanas, as quais foi instruído e que eu não mandei fazer e que eu não ensinei assim, diz o Senhor. E ele fala mais, Mateus capítulo 13. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Mateus capítulo 13. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja Deus. Versículo 15. O Senhor mais uma vez diz, porque o coração deste povo está endurecido e ouvem de mau grado a minha palavra e com os ouvidos e fecham os olhos para que não veja e fecham os ouvidos para que não escutem e nem querem compreender com o coração para que venham se converter e eu venha os curar. Mas bem-aventurados, ou seja, mais do que feliz, aqueles que faz por onde ver com os olhos e faz por onde ouvir com os vossos ouvidos a palavra e a vontade do Senhor nosso Deus. Então nós vemos aqui, glória a Deus, vamos observar a raiz dos nossos problemas. Ao invés de culparmos uns aos outros, ao invés de fazermos como Adão, que passou para Eva, Eva passou para a serpente, e no final tudo tinha errado, estava tudo errado, cada um tinha a sua responsabilidade. Assim vamos nós observar para o nosso próprio bem. Vamos nós observar e corrigir, para que o mal saia, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a bênção do Senhor venha sobre nós, para que a bênção do Senhor venha sobre a sua casa, seus projetos, seus negócios, sua vida financeira. Glória a Deus!
Eu quero lhe dizer, se você não tem noção do porquê dos teus problemas, ora ao Senhor, te aproxima do Senhor, porque se a questão for espiritual, se é você mesmo, se é uma questão externa, o Senhor vai te mostrar, porque o prazer do Senhor é nos abençoar, não é ver nós sofrendo em maldição. Louvado seja o nome do Senhor. Se é falta de conversão, se é falta de ter mais responsabilidade com o Senhor, de nos aproximarmos dele, nós estamos na mesma balança, no mesmo impasse. Agora, porque estamos nessa terra, o Senhor nos colocou aqui. Porém, glória a Deus, uns procuram se aproximar mais do Senhor e outros estão mais distantes. Então, cada um sabe responder por si. Então vamos nos aproximar do Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos estar nos aproximando dele, como fez aquela mulher Sirofenícia. Ela viu o problema dela e ela sem hesitar, e ela sem colocar obstáculos para ela mesma, ela foi até o encontro do Senhor, e ela foi direta na sua causa, ela foi direto clamar pela ajuda do próprio Deus. E às vezes muitos de nós sabemos que a nossa falta é se aproximar do Senhor, é nos rendermos a Ele, em espírito e em verdade, não só externamente, não só na formalidade, ou não só ali em cultos por acaso, mas com responsabilidade, com interesse de coração, e mesmo assim nós não fazemos e não nos aproximamos do Senhor, e assim nós fazemos com que as nossas próprias bênçãos sejam retardadas, ou então atraímos a maldição para a nossa vida, ou então o Senhor, ao invés de se afastar de nós, da mesma maneira como nos distanciamos, ele se distancia da mesma forma. O que nos impede de sermos abençoados? Também um pecado não confessado, oculto, encapado, encoberto. Vamos lembrar que Davi e Batseba, a junção inapropriada deles. Davi tinha as suas esposas, Batseba tinha seu marido. E ali houve aquela junção ilícita. Depois gerou a gravidez. Depois Davi, que era segundo o coração de Deus, era servo do Senhor, mas falhou aqui terrivelmente. E ele, quando a mulher engravidou, ele teve um plano. Ele arquitetou e fez por onde chamar o marido da mulher, tirar da guerra que estava lutando pelo país, lutando para defender a vida dele. E vai e diz, não, vem para a tua casa para que ele assumisse a responsabilidade daquele filho que não era dele. E quando ele viu que não resolveu dessa forma, então ele planejou a morte do marido da mulher. Depois, quando soube que o marido da mulher morreu, depois vai e se casa com a mulher. E ele ali dá o jeito dele e resolve aquele problema que para ele estava tudo beleza, tudo resolvido, tudo lindo. Mas para os olhos do Senhor foi uma coisa abominável. Não podemos resolver as nossas causas nem as nossas situações de maneira carnal. Nós precisamos pedir a orientação do Senhor. Senhor, me ajude, o que é que eu devo fazer? Senhor, por favor, não me deixe mais pecar diante da tua presença. Senhor, eu não desejo apenas só tuas bênçãos aqui na terra, eu desejo também a minha salvação. Ó, meu amado Senhor, também desejo a minha libertação, a libertação da minha família. Senhor, eu desejo viver uma vida honestamente e dignamente. Senhor, ao me deitar para dormir, eu desejo ter paz na minha consciência. Ó, meu amado Senhor, porque eu sei que nada se esconde diante dos teus olhos. Senhor, eu não quero andar errado na tua presença. Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. É assim que era necessário nós pensarmos. E Davi fez da maneira dele e achou que estava tudo resumido, tudo lindo. Mas não estava. Chegou um momento em que o Senhor revela ao seu profeta Natã e vai até a ele. Capítulo 12 de 2 Samuel, e ali fala com ele. E olhando para ele, conta uma parábola. E Davi se irrita com a parábola porque achava que era um fato real, que o profeta tinha de levar o rei para resolver. E ali, glória a Deus, ele disse, quem fez isto deve ser morto. Em outras palavras, é digno de morte. E o profeta Natã disse, é você que é este homem. E o Senhor diz, eu te ungi como rei.
de Israel, te livrei das mãos de Saul para não morrer. Eu te dei esposas, te dei tudo. E por que é que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal aos olhos dele? A Urias, o Eteu, você feriu a espada e mataste e ficaste com a mulher dele? Pois a espada e o mal jamais se apartará da tua casa, porque desprezaste ao Senhor, tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que fosse tua mulher. E eis que suscitarei o mal na tua casa, e por aí vocês já sabem a sentença que Davi recebeu, porque ele ocultou o seu pecado e quis resolvê-lo da forma carnal, sem assumir responsabilidade e assim tirando, eliminando pessoas, ou seja, naquela velha filosofia humana de que o fim justifica os meios e que estava tudo certo, mas aos olhos do Senhor não estava nada certo. E eu quero dizer que quando vamos por este caminho, nós só aumentamos os problemas para nós. Quando vamos por este tipo de caminho, nós só aumentamos as dores, só atrai maldição, só atrai problemas para nós. Não adianta resolver situações de maneiras carnais. O que é de maneira carnal? De maneira irada, de maneira impulsiva, de maneira sem perguntar ao Senhor, de maneira que não se sabe, não se tem a orientação de Deus. Dá o próprio jeito e achar que está tudo certo, porque não está. Porque essa plantação, um dia todos nós vamos colher. E Davi colheu e foi dura a sentença dele. Ele perdeu filhos. Batseba teve filho, o Senhor feriu gravemente, ele jejuou, orou, chorou 7 dias pelo menino, pediu misericórdia e o Senhor não teve misericórdia, levou aquela criança, porém o Senhor perdoou o seu servo, abençoou o seu servo, quando ele pediu perdão, quando ele verdadeiramente, ele se aproximou do Senhor e pediu perdão, então ele cumpriu o que está em Provérbios 28:13, que está escrito, aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera, jamais tem aprovação de Deus, jamais tem a vitória, mas o que confessa, reconhece, assume a responsabilidade, deixa e abre mão e se desvencilha e se arrepende e não comete mais, aí o Senhor diz, alcançará misericórdia. Nós estamos ainda no tempo da graça do Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo está voltando e ele não tem por inocente o culpado, ou seja, aquele que sabe suas transgressões, e não tem o culpado por inocente, ou seja, aquele que faz o que é mal aos olhos do Senhor, até parece que vai escapar da condenação eterna do juízo final, mas não vai. Então, nós precisamos pedir muita misericórdia ao Senhor pelas nossas vidas. O Senhor quer de nós esforço de fé e não esforço para o desprezarmos, para fingirmos que está tudo bem, para vivermos uma vida sem estar na presença dele ou sem estar agradando a ele, não adianta. O Senhor quer de nós que venhamos até ele. Teve jeito para Davi, teve jeito para Manassés, que era homem terrível, como eu disse em outro vídeo. Teve jeito. E para nós também tem jeito, para você tem jeito, para mim tem jeito. As causas mais complexas que você pode saber na sua vida. Glória a Deus, e aos seus olhos você diz, tem jeito não, mas para o Senhor tem. Agora, o que ele quer de nós é nos aproximarmos dele, aceitar aquele convite que ele disse, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer de nós proximidade, ele quer de nós sinceridade, ele quer de nós reconhecimento. Ele quer de nós, aleluia, arrependimento.
Ele quer de nós uma conduta verdadeira a partir de dentro, do interior. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa com interesse de coração, aleluia, ela pode ter a situação que ela tiver, ela pode estar no fundo de um poço, mas se ela vier para o Senhor sinceramente, aleluia, ele diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, de maneira nenhuma eu vou despedir ele com mãos vazias, de maneira nenhuma eu vou deixar de olhar para ele, de maneira nenhuma eu vou deixar de abençoar, porque veio para a minha presença, louvado seja Deus. Um outro ponto que nos traz impedimento, maldição, é a irreverência para com o Senhor, o seu nome, as coisas espirituais concernentes ao Senhor. Malaquias 1:6. O Senhor fala algo muito forte, muito interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Malaquias 1:6. O Senhor diz assim, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai para vocês, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde é que está o meu temor, respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, sacerdotes que desprezais o nome do Senhor, a todos nós, glória a Deus, e ainda dizemos, em que te desprezamos, ó Senhor? Aonde? Quando? Eu não fui para a igreja o mês passado, semana passada, eu não ouvi a palavra faz uns 15 dias. Mas, Senhor, eu não acredito em Ti. Mas, Senhor, o Senhor não é Pai de todos. Oh, Senhor, mas, Senhor, eu não acredito no Senhor, o que é que está faltando? E o Senhor está dizendo, o que é que eu sou para vocês? Porque um filho honra o pai. Se eu sou pai para vocês, minha honra como o pai está onde? E se eu sou Senhor para vocês, então cadê o meu respeito que é digno, que eu sou digno de receber, porque sou Senhor, está onde? E o Senhor disse, vocês estão me desprezando, estão me menosprezando. E ainda ficam se perguntando, aonde, Senhor, por quê? Onde é que eu errei? Ah, Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Porque eu não vejo nada? Por que, Senhor, só problema na minha vida? E o Senhor está dizendo, a começar da minha pessoa, observa se você verdadeiramente tem me agradado, se a tua conduta tem me agradado. Glória a Deus, se você tem me buscado, tem feito por onde? Ou se continua na mesma? Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz também, Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, fraudulosamente, melhor dizendo. Como fraudulosamente? Fraude financeiro, ou fraude moral, ou fraude relapso. Ou seja, desleixado, fraude moral, ou seja, uma má conduta, e tá ali, glória a Deus, e de repente é uma coisa ali e é de outro jeito, é uma coisa em casa e lá fora é outro jeito, e na igreja é de outro jeito, e parece um ator que muda de personalidade e de jeito aonde vai, e o Senhor vê tudo isto de nós. É de nós que Ele vê tudo isto. Que o Senhor nos ajude. Glória a Deus. E reverência para com o Senhor. Vamos nos lembrar dos filhos de Arão que ofereceram fogo estranho no altar do Senhor. Coisas que o Senhor não tinha mandado, nem era a hora, nem era o momento. E nem era para eles fazerem. E o Senhor se irou tanto que fulminou eles. E hoje, se o Senhor nos tratasse conforme os nossos pecados, é como eu falei agora há pouco. Estava falando para o meu marido, o pastor. Não existiria nem sequer planeta. Não existiria mais a terra, mas o Senhor é muito misericordioso conosco. Porque Ele nos ama, porque Ele nos criou para as boas obras, porque Ele nos chama. Ele é longânimo para conosco. Ele é, glória a Deus, longânimo para conosco. Ele quer que venhamos a nos arrepender.
a nos chegar até Ele, a estarmos na presença dEle, para que Ele venha nos abençoar. Louvado seja o seu nome, engrandecido seja o nome do Senhor. Aí você diz, o que é que tem a ver isto com a mulher cananeia? Porque eu quero dizer que se estivermos vivendo um problema bem difícil e que, glória a Deus, e se formos ao Senhor sem ter noção do que está acontecendo conosco, ainda assim tendo noção e não se consertando, eu quero dizer que não vamos alcançar a bênção do Senhor. E eu estou mostrando também pelo Espírito de Deus, que não é por mim mesma, as coisas que nos impedem de sermos abençoados. Glória a Deus. Um pai, ele também disciplina o seu filho, ele também chama atenção, nós somos filhos. E se estamos errados em alguma coisa, porque nós somos suscetíveis a erros, a fraqueza, somos humanos, e eu sou a primeira, mais necessitada, glória a Deus. Então, para o nosso bem o Senhor fala, mas ele diz, se endurecer os corações e os ouvidos e a face, no dia de maior angústia eu vou virar o rosto, eu vou fechar os olhos, eu vou dar as costas, porque simplesmente estão dando para mim quando eu estou falando. Glória a Deus. Aqui foi o caso da mulher cananeia, o quarto ponto que impede as bênçãos do Senhor na nossa vida, que eu só estou falando alguns pontos. Foi o domínio demoníaco. Ou seja, o demônio, ele vinha sobre a filha daquela mulher. Eu quero dizer que existem muitas causas entre problemas de casais, problemas de filhos, problemas na área financeira, em várias áreas que eu quero dizer que também tem cunho espiritual, o demônio atua. Porque a Bíblia diz, João 10:10, que a função do diabo e de Satanás são três. É matar, é roubar e é destruir. Então ele está por aí destruindo, roubando e matando e fazendo muita coisa, porque muitas vezes damos brecha e não estamos entendendo que é área espiritual, ou então nós estamos nos fazendo de desapercebidos, e enquanto nós não viermos para o Senhor em sinceridade, então ele fica ali fazendo o que bem quer o inimigo. Porque um dia o Senhor Jesus disse, essa casta, esse mal, se você entender o que é de cunho espiritual, só sai com oração e jejum. Só sai dessa maneira. Se não for dessa maneira, se não for fechando as brechas, se não for abdicando, abrindo mão do pecado, não sai. Fica ali. E a pessoa fica ali, como diz, sofrendo, padecendo. A mulher encurvada, 18 anos estava encurvada. E a Bíblia fala que existia, Satanás estava nas costas dela, um espírito de enfermidade, e ao mesmo tempo diz Satanás, porque o Senhor diz, convinha que eu libertasse essa mulher, porque ela foi escrava de Satanás por 18 anos, ela estava ali sendo afligida, aprisionada, oprimida, que a Bíblia diz que de maneira nenhuma ela endireitava-se, ou seja, às vezes nós tentamos endireitar a nossa vida do nosso jeito, nós nos esforçamos, nós fazemos por onde, e o nosso esforço, e a coisa não se ajeita, e a coisa não melhora, e a coisa não se conserta. Ora, se não estiver na presença de Deus, e ainda que tenha boas intenções de consertar tudo, e não consegue, é porque é uma força do mal espiritual, e que é necessário só o próprio Deus para lidar com a situação, e nós entrarmos na presença do Senhor em jejum e oração para Ele nos ajudar a ter misericórdia de nós. A Bíblia diz que outra feita, um homem, ele tinha um filho lunático. E a Bíblia diz que foi os discípulos orar, mas ali não resolveram a questão porque faltava neles a fé, o poder do Senhor. E a Bíblia diz que quando chegou o Senhor Jesus, chegou o pai do menino e disse assim, olha, Senhor, eu pedi a teus discípulos e eles não resolveram o meu assunto, mas se tu pode fazer alguma coisa, eu te peço, faça, porque, olha, não deu jeito. E o Senhor disse, se tu pode, tudo é possível ao que crê. E o Senhor repreendeu aquele mal da vida daquele menino, que era um demônio. Eu quero dizer, tudo é possível àquele que crê. O impossível aos olhos humanos é possível para o Senhor. Lucas 1:37. Glória a Deus. Jejum e oração. E
Sujeitai-vos perante a potente mão do Senhor. Sujeitai-vos ao Senhor, ele nos diz. Resistir ao diabo, ou seja, lute contra o mal que ele impõe. Lute para estar na presença do Senhor. Lute, perseverando em oração, buscando ao Senhor. E ele diz, e assim o mal, ele sairá do meio de vós. Glória a Deus, o Senhor, o inimigo sai, porque o Senhor retira, repreende o mal da nossa vida. Louvado seja Deus. Sabe outra coisa também que não traz bênção para nós? Que não agrada o Senhor? Que ele não gosta? É quando nós difamamos ao próximo, mexerico. A Bíblia diz, Salmo 101, versículo 5. O que difama o seu próximo, o Senhor diz, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. E os meus olhos, diz o Senhor, procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá, e esse terá a bênção do Senhor. E ele diz mais, se usar de engano, não ficará dentro da minha casa, ou seja, não permanecerá firme na minha presença. O que profere mentiras não estará firme, não me agrado disso perante os meus olhos. O Senhor diz. Então, perder nosso tempo para falar dos outros, para falar disso, para falar daquilo, coisas que não convêm, não agrada ao Senhor. E se fazemos isto, o Senhor, além de não agradar ao Senhor, não traz para nós as bênçãos do Senhor, não edifica, não traz benefício algum. Se nós somos servos do Senhor, ele nos instrui e quer nos encher do seu Espírito para ajudar outros, para, assim, orar uns pelos outros, amar uns aos outros no amor do Senhor, fazermos o bem uns aos outros. Glória a Deus, é isso que o Senhor deseja de nós. E que venhamos nos aproximar da presença dele e estarmos para com ele. Mais uma coisa eu quero falar antes de voltar para a mulher Ciro-Fenícia, a mulher cananeia. Glória a Deus, como eu já disse a princípio e falo mais uma vez. Outra coisa que nos atrapalha é a má conduta. Tomar as coisas que é dos outros, como fez Davi. A dureza de coração, a falta de perdão, a falta de ouvir ao Senhor. Como diz o Senhor, que o Senhor chama, quando endurecemos o coração, o Senhor chama isso de provocação para com ele. E foi o que ele disse que aconteceu com aquele povo de Israel. Por isso que tombaram no deserto, morreram quase tudo, só sobrou 2. Que foi Josué e Caleb, porque foram diferentes. Mas o Senhor cirou com aquele povo. Aqui diz Hebreus capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala conosco. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, como no dia da provocação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram, e viram por 40 anos as minhas obras. E o Senhor disse, versículo 11, e assim jurei na minha ira que não entrariam no meu repouso, ou seja, na terra prometida. E vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um coração mau ou infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Não é para amanhã, nem mais tarde, nem daqui a 10 anos, nem a 5 anos. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver. Não, eu deixo a Deus desfrutar minha vida agora. Quando for daqui uns 2 ou 3 anos, eu me aproximo do Senhor. Aí talvez daqui 2 a 3 anos, glória a Deus, acontece o que ninguém gostaria que acontecesse. Ou então o Senhor Jesus Cristo volta. E aí como é que fica?
O Senhor está dizendo, glória a Deus, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, enquanto está vivo, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aí o Senhor disse aqui mais adiante, versículo 16, porque havendo eles ouvido e provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no meu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então quer dizer, a má conduta, a difamação, o domínio demoníaco, a irreverência para com o Senhor, o descaso para com o Senhor, a falta de fé, a falta de perseverança, a falta de crer no Senhor, agir ilicitamente, relaxadamente, fraudulosamente, essas coisas só nos traz maldição, é para qualquer um. Talvez você que alcance ver este vídeo ou escutar, você diga assim, eu trabalhei, eu conquistei, é meu. Muito bem. Agora, se foi de maneira ilícita, aí vai se acertar com o Senhor um dia. Assim como eu, qualquer coisa que eu fizer e que se eu quiser encobrir, eu vou prestar conta diante do Senhor de todos os meus atos. Glória a Deus, então assim é cada um de nós. A Bíblia diz, João 8:24, quem não crê, morre pelos seus próprios pecados, e se não crê no Senhor, também morre por causa dos seus próprios pecados. E a Bíblia diz também, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Pronto, e se não crê, e se nós não melhorarmos a conduta também, nós morremos pelos nossos próprios pecados. Já pensou estar numa vida aqui na terra, vivo, porque ainda não desceu a sepultura, mas vivendo como se fosse morto? Por causa dos pecados, cheio de pesar, cheio de tristeza, de maldição, de problemas, de opressão, de dificuldade, de portas fechadas, de problemas espirituais, de situações terríveis e difíceis. Já pensou? Então tem pessoas que estão vivas, mas vivem como se fossem mortos, porque não vivem uma vida abundante, não vivem uma vida que agrada ao Senhor. Glória a Deus, voltando para a mulher cananeia, a mulher cirofenícia, porque como eu falei aqui, que ela teve discernimento do problema dela para ir ao Senhor Jesus, glória a Deus. Então, quando nós entendemos e reconhecemos nossos erros, aí nós vamos até o Senhor Jesus. E esta é exatamente a segunda atitude positiva na minha vida para que haja uma mudança significativa. Ou seja, que é verdadeiramente um esforço de fé. É quando eu descubro meus pecados, meus erros, meus problemas, abro mão deles, vou até o Senhor e eu mesmo digo assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isto, para resolver isto. O que eu puder fazer da minha parte, da minha incumbência, eu precisarei fazer. E a mulher cananeia, quando ela viu a filha dela endemoniada, ela não ficou lá com medo, chorando, se lamentando, morrendo. Porque só acontece comigo, porque isso eu só tenho essa filha e estou nessa situação. Não! Ela foi atrás daquele que pode tudo resolver. Ela foi em busca do milagre. E outra coisa, ela foi em busca do milagre não se importando com nenhum obstáculo, ou seja, nada, nem ninguém, nem coisa alguma foi capaz de tirar aquela mulher do foco, nem de abater a fé dela. Aí você me pergunta, o que ela enfrentou? Para começar, ela enfrentou a distância, ela saiu da cidade dela para chegar até onde o Senhor Jesus estava.
Glória a Deus. E na época não tinha avião, não. E na época não tinha carro. E se não era rica, não tinha um cavalo, nem um camelo, possivelmente foi a pé. No sol quente, ou quem sabe numa chuva. E aí? Mas ela foi. Segundo ponto, o que é que ela enfrentou? O estigma de não ser uma judia. O estigma de ser uma gentia de outra nação. E o estigma, glória a Deus, por quê? Porque os povos de outras nações, naquela época, tinham outros costumes. E o Senhor dizia ao povo de Israel para não se misturar com outras nações. Porém, o povo de Israel era tão terrível como o povo de outras nações. Então, eles observavam muito as leis, nem davam crédito no próprio Senhor Jesus. Não era todos, mas muitos não davam crédito. E chegando uma mulher cirofenícia até o Senhor Jesus, uma mulher grega, uma mulher de outros costumes, de outra nação, pronto. Então, ela era estigmatizada por causa dessa situação. Mas eu quero dizer que nem isso parou essa mulher, nem tirou ela do foco, nem tirou ela do objetivo dela. Que mais ela enfrentou? O silêncio do Senhor. Numa causa tão grave e tão urgente. Glória a Deus. A causa era grave e urgente. Aí nós vamos para Mateus 15, porque Mateus escreveu mais detalhadamente e Marcos ele era mais direto. Aqui diz, glória a Deus, capítulo 15 de Mateus, versículo 23. O 22, e eis que a mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente, terrivelmente, desgraçadamente endemoniada. Aí versículo 23, mas ele não respondeu palavra. Ou seja, o Senhor não falou nada. Essa mulher enfrenta agora o quê? O silêncio do Senhor. O silêncio do Senhor. Numa causa tão grave, tão urgente. O silêncio do Senhor num desespero tão grande. E o Senhor ali resolve agir naquela maneira em silêncio. Uma coisa eu te falo agora na autoridade do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você que me vê e me ouve, enfrenta uma situação a qual é grave, é urgente, é para ontem, e você está nos pés do Senhor, e o Senhor está em silêncio com você, eu vou te dizer, não te desespere. Coloque a seguinte frase com convicção na sua mente. A frase que eu vou dizer agora. Deus sabe o que está fazendo. O Senhor não perdeu o controle de nada nesta terra. O Senhor nunca perderá o controle da minha vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ela enfrentou o silêncio do Senhor. E tem mais, ela enfrentou o descaso dos discípulos. Você já enfrentou alguma vez uma situação de estar bem necessitada de uma oração ou necessitado de uma ajuda, de um aconselhamento e de repente não entende por que um irmão ou uma irmã, até às vezes conhecida, e vai assim, lhe trata diferente e você olha assim e diz, porque me tratou assim dessa maneira? Pois essa mulher, ela foi tratada com descaso pelos discípulos. Aqui está escrito, versículo 23, quando o Senhor não respondeu nada, ainda diz no versículo 23, do capítulo 15 de Mateus. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, Mestre, despede esta mulher que vem gritando atrás de nós. Como quem diz assim, mestre, manda essa mulher embora. Se
ela tá aqui, ela é muito enjoativa, ela é muito persistente, ela nos aborrece, tá gritando, manda ela pra rua, manda ela embora. Para quem estava necessitando de ajuda, ouvir isso, passar por isso, é duro, é triste. Mas uma coisa eu te falo, se você tem fé na sua vida e se você crê no Senhor, você, até mesmo passando por uma situação como esta, entenderá que não saiu dos propósitos do Senhor. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Aleluia, você não vai enxergar como se foi ali desprezado, desprezada, como se foi ali rejeitado, rejeitada, mas você vai entender que o Senhor está permitindo por algum propósito. Porque se orou, está na direção do Senhor, se está na presença do Senhor, Ele permite situações para nos provar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma coisa, eu vou falar aqui que o Senhor me revelou. Se fosse, quem sabe, nós, outra pessoa numa hora dessa, poderia agir de outra forma. E que forma? Ah, mas não é possível. Eu saí da minha cidade, cheguei aqui diante desse homem, adorei a ele, me ajoelhei, pedi a ele, clamei, gritei, falei que minha causa é urgente, que a minha filha está lá. Esse homem fica em silêncio. Continua aqui para ver se ele me responde. E os discípulos me tratam dessa maneira. Quer saber? Eu pedi foi tempo aqui, eu vou voltar para minha casa. E se ela assim fizesse, ela perderia todo o esforço que tinha feito. Mas essa mulher, ela não era uma mulher que ia até um certo ponto e depois retrocedia para trás e fazia perder todo o esforço, tudo que já tinha feito. Essa mulher, ela foi totalmente determinada. Na mente dela estava, eu vou sair para minha casa de volta com a minha vitória. Ela, de maneira alguma, ela sairia dali sem a vitória da parte do Senhor. E mais uma coisa. Quem lê o livro de Abacuque, profeta do Senhor, aí você pode me dizer, mas o que é que a senhora tem a ver misturando Abacuque com essa mulher? Eu vou lhe dizer, preste bem atenção na sua vida. Algo que o Senhor me revelou e me mostrou hoje. Quando eu observo o livro de Abacuque, vejo no capítulo 1 o servo do Senhor, estava na presença de Deus, estava orando, estava pedindo ao Senhor. Glória a Deus, era profeta de Deus, homem de Deus. Mas ele estava diante do Senhor questionando, Senhor, até quando? Senhor, por quê? Senhor, estou pedindo, Senhor, estou orando. Senhor, eu estou clamando e eu só vejo a injustiça. E cada vez mais que eu clamo, eu vejo a matança. E cada vez mais que eu clamo, a coisa está pior, em outras palavras. Senhor, por quê? Até quando? Ele vai diante do tribunal de Deus, espiritualmente falando, para fazer essas perguntas ao próprio Senhor, ao próprio Deus, o Criador, que não deve satisfação a ninguém, mas ele era homem de Deus, ele foi, teve esta ousadia e o Senhor respondeu a ele. E disse, olha, eu vou fazer uma obra tão grande que se contar não iriam acreditar, mas eu vou fazer e vão ver. Mas este homem, o profeta, ainda continua inconformado, ele continua inquieto. E ele diz assim, mas o Senhor vai continuar matando sem piedade dos povos. Meu Senhor, faça alguma coisa. E quando ele enfrenta o silêncio de Deus como a cananeia, no capítulo 2 de Abacuque, versículo 1, ele diz, quer saber de uma coisa? Eu vou me pôr na torre de vigia, eu vou ficar na minha, vou ficar quieto.
porque eu já tive de reclamar, já reclamei, já tive de chorar, já chorei, já orei, já pedi, Deus já falou, não quer mais me falar, vou ficar aqui quieto para saber o que ele vai responder acerca da minha queixa. Aí o Senhor fala com ele e disse: Abacuque, a sua alma que se incha não está reta, mas o justo viverá da fé. Entenda aqui um mistério. O profeta era homem de Deus, servo do Senhor, mas ele estava murmurando e se queixando demais com o Senhor. E o Senhor disse: pois é, meu filho, em outras palavras, realmente você, meu servo, está orando, está pagando preço, está jejuando, está se aproximando na minha presença, mas você está muito aborrecido porque eu não fiz a obra ainda, porque eu não dei aquilo que prometi. Você está entediado, você está aborrecido, você está inchado. Então eu quero lhe dizer que por você estar assim para comigo, a sua alma não está reta. Em outras palavras, a sua alma ainda não está preparada para ver o milagre, porque você não está tendo fé em mim, você está reclamando comigo. E eu estou lhe dizendo que o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? Vai muito além do que é o que a gente pensa. Mas o que eu posso dizer, porque Abacuque aprendeu e agradou ao Senhor, foi porque no capítulo 3, ele, em outras palavras, disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que o fruto da oliveira minta, ou seja, parece que vai acontecer, começa a vir as frutinhas, mas de repente cai tudo. Ainda que não haja ovelha nos currais, nem vaca, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E era isso que o Senhor queria ouvir dele. Ou seja, em outras palavras, o Senhor queria ouvir dele: olha, Senhor, independente do Senhor fizer ou de não fizer, ou se der ou se não der, ou se eu morrer ou se eu ficar, independente disso, tu és o meu Deus, tu és Senhor, tu és o Todo-Poderoso, eu te glorifico, eu te exalto com corpo, alma, espírito, coração, interesse de coração, porque eu sou criatura, Senhor. Eu sou, aleluia, criação, obra das tuas mãos. Quem sou eu para contender com o oleiro? Eu sou um vaso. Eu sou um ser humano, ribicou destere mecandarai. Senhor, quem sou eu? Mas ainda assim eu te glorifico, eu te exalto por tudo, porque tu és Senhor e eu sei que tu és bom e maravilhoso. E se o Senhor quiser, tudo está na palma das tuas mãos. E o Senhor resolve tudo isso aí num sopro. De repente o Senhor faz uma obra, um milagre. Glória a Deus. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Estamos nos esforçando, orando, clamando ao Senhor, mas o Senhor nos prova. Estava provando aquela mulher. O Senhor, além de ver o desespero dela, o Senhor ficou em silêncio e permitiu que os discípulos a tratassem daquela maneira. Se ela tivesse se inchado, se aborrecido, como fez o profeta Abacuque, então ela teria saído dali, teria ido para sua casa, teria reclamado, teria piorado a vida dela e não tinha resolvido. Mas ela ficou quieta, ela ficou humilde, ela ficou calada. Porque quem está disposto ou disposta a ter a bênção do Senhor, também precisa estar disposto ou disposta às provações e dificuldades que Ele permite na nossa vida, para nos ensinar, para trabalhar na nossa vida, para nós aprendermos. Então Abacuque estava fazendo tudo direito, mas o Senhor disse: ó, meu filho, sua alma está inchada, você está aborrecido, então você não está totalmente reto, como está querendo aí reivindicar, que ore, que me pede, que me clame e eu que não respondo. Agora, meu filho, o justo viverá pela fé. E aquela mulher, ela não estava assim. E ainda mais, o Senhor prova ela ainda. Quando os discípulos disseram aqui, Mateus 15, 23, ah, Senhor, despeda essa mulher, vem gritando atrás de nós. Essa mulher, eu não aguento mais ouvir essa mulher gritar. Aí o Senhor disse, versículo 24, respondendo ele disse, eu não fui enviado
senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, mais uma vez, adorou o Senhor e disse: Senhor, socorre-me, me ajude. Ela não saiu da posição. Ela passou por situações de humilhação, de rejeição, do silêncio do Senhor, da dureza da estrada de caminhar para chegar até o Senhor, da estigmatização, como eu já falei, mas ela não saiu da posição. Porque ela sabia que o caminho para ela seguir era aquele, que ela estava diante do Senhor e que, glória a Deus, a bênção que ela precisava só poderia vir do Senhor e de mais ninguém. E ela ficou ali quieta. E ela mais uma vez: Senhor, por favor, em outras palavras, socorre-me, me ajude. Aí o Senhor mais uma vez aprova. Glória a Deus, é como se ele falasse aqui uma parábola para ela. Vamos dizer, um enigma. E diz assim: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Para alguns teólogos, eles explicam aqui como se o Senhor Jesus Cristo estivesse fazendo referência de que, como diz, é como se ele viesse primeiro para o povo qual tinha nascido, e que a prioridade era para os judeus. Mas, na realidade, o Senhor pensa muito além, transcendente, muito mais do que o que nós pensamos. Embora esse versículo possa ser conciliado com aquele que está em 1 João capítulo 1, quando diz: veio para o que eram os seus, mas eles não receberam. Mas os demais, todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ainda que seja nesse raciocínio, porém, a mente do Senhor, quem é capaz de entendê-la totalmente, porque ninguém nunca foi capaz, nem seria, de destruir o próprio Criador. Glória a Deus, mas o que dá para nós entendermos aqui é que ele está provando essa mulher. Ele está provando. E o Senhor às vezes nos permite duras provações. Mas ainda assim, o que importa é nós continuarmos na posição e cada vez mais procurando nos aproximar do Senhor, e cada vez mais pedindo a misericórdia, e cada vez mais pedindo a orientação dele, e dizendo, como disse o salmista: Senhor, vê se em mim há algum caminho mau, e tira, Senhor, arranca de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Se situações na sua vida têm acontecido, e se está na presença do Senhor, continue. Persevere. Glória a Deus. Porque do jeito que a regra é para a salvação, que diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, para as bênçãos do Senhor, imagine aí você que acompanha, digamos, uma maratona de quem corre. Sabe que só vence aquele que luta, ultrapassa os obstáculos do cansaço, da falta de às vezes, por estar correndo, da competição, e que chega até o final. Então essa mulher, ela foi até o final. Ela foi até o Senhor atendê-la. Que a nossa fé seja assim, porque os humilhados, o Senhor sempre diz, serão exaltados. E mesmo ela entendendo, glória a Deus, ou não entendendo totalmente, mas ela, na humildade e simplicidade, ela disse, versículo 28. Então, glória a Deus, versículo 27, perdão. Então ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em outras palavras, vamos imaginar aqui. É como se ela dissesse: sim, Senhor, talvez eu não mereça, talvez eu... Senhor, eu sei que não mereço o teu favor, mas tu és Senhor. E uma migalhinha que cair da mesa
dos seus senhores, os cachorrinhos comem. O Senhor é tão poderoso que, vamos dizer assim, não que ele use migalhas, mas um simples toque do Senhor é capaz de mudar toda a nossa vida para melhor. Mas eu quero dizer que o Senhor está mais interessado, primeiramente, de que nos aproximemos dele, adoremos a ele, como fez esta mulher, do que a nossa causa, porque se a nossa causa estiver na mão dele, nada é impossível para ele. Glória a Deus. E quando ela respondeu assim, o Senhor respondeu a ela e disse: ó mulher, glória a Deus, grande é a tua fé. É como se o Senhor dissesse: mas que mulher que tem uma fé implacável, uma fé irredutível. Não é um gênio, é uma fé implacável, irredutível, inabalável como a rocha. Ela só sai daqui quando eu abençoar a filha dela. Enquanto eu não abençoar, ela não sai. Aleluia! O Senhor se admirou da fé daquela mulher, porque ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, e seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. E em Marcos diz que quando ela foi para casa, glória a Deus, então a filha já estava curada. Vamos ver como é, observemos aqui como é o caminho da perseverança. Não é aquele que perseverou muitos anos e depois abriu mão. É aquele que perseverou até o final. Até o Senhor dar a resposta, até o Senhor agir. E que passe pelo que for, mas não atribui, vamos dizer, a dor, nem a mágoa, nem os problemas, nem as humilhações, não atribui a ser humano algum, mas sim entende que foi uma permissão do Senhor, como José fez, que eu já disse a vocês em outro vídeo. Quando ele foi exaltado, ele olha para os irmãos e diz: vocês não fiquem se culpando, se enchendo de remorso, de culpa, porque vocês me venderam. Foi o Senhor que permitiu, fez isso para que eu viesse na frente, para a conservação da vida. Oh, glória a Deus. Ele não atribuiu dor dele, nem, vamos dizer assim, nem os problemas, nem que foi humilhado. Não deu atribuição isso aos outros para que não viesse mágoa sobre ele. Ele só entendeu que fazia parte do propósito de Deus e pronto, e acabou. E se nós chegamos a uma maturidade nesse pensar, glória a Deus, nós evitaríamos muitas dores, evitaríamos muitas rixas, muita falta de perdão, muito aborrecimento. Glória a Deus. Para essa mulher, ou era a vitória ou a vitória. Podia vir o que viesse, houvesse o que houvesse, mas ela só iria para a casa dela quando o Senhor lhe desse vitória. E a terceira e último ponto que eu quero dizer, para finalizar. Glória a Deus, o terceiro ponto que demonstra o esforço de fé diante do Senhor é que, após sermos abençoados, nós devemos permanecer no caminho do Senhor e diante dos pés daquele que é Senhor e dono da bênção. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que além de, Lucas 1,37, de que além de o impossível aos olhos humanos é possível para Deus, tudo é possível para Ele, a Bíblia diz que Ele é médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele cuida dos órfãos, Ele cuida das viúvas, resolve as causas impossíveis, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, ancião de dias, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aleluia, maravilhoso. Ele é conselheiro, ele é, aleluia, Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, ele é aquele que era, que é, que há de vir, aleluia, é o Todo-Poderoso, é o Eterno, é o Criador, é o Senhor, é maravilhoso, aleluia, é o único e potente Deus, ele é Pai Celestial, ele é marido espiritual, aleluia, ele é aquele que cuida de nós, autor e consumador da fé, maior de todos os pastores, bispo das
Deus. Se tivermos tudo na terra e não tivermos o Senhor, não teremos a essência das coisas, ou seja, não teremos o principal, então é mesmo que não tem nada. Mas ainda que não tenhamos nada, quando tinha José, quando foi diante do faraó, que não tinha nada, que não passava de alguém que era escravo, aprisionado, caluniado pelo que não fez, maltratado, mas pelo Senhor cuidado, o Senhor era com ele, mesmo na prisão, e na hora da exaltação, o Senhor deu a ele tudo. Jó, na hora do Senhor virar o cativeiro, o Senhor deu a ele em dobro. Abraão, na hora que o Senhor quis dar a benção dele, deu e cumpriu e fez dele pai de nações e lhe deu filhos biológicos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e até lá façamos como fez Abraão. Glória a Deus, que não atentou para os problemas, nem para a mortização do seu corpo, nem da sua mulher, nem nas dificuldades, nem no que diziam, mas ele se fortificava dando glória a Deus. Aleluia! Dando glória a Deus, isso chama-se esforço de fé. E dentro dele ele estava mais do que para lá de grande, de certíssimo de que aquele que tinha feito a promessa a ele era poderoso e é para cumprir. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe. Compartilhe este vídeo. Faça o seu comentário construtivo, seu comentário de fé, sua experiência, testemunho do que o Senhor fez na sua vida, ou através dessa palavra. Glória a Deus. Se inscreva no meu canal, Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Canal no YouTube, que foi aberto pelo Senhor e para a glória dele. E toda a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe. Amém.